Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate da vitória do Fluminense. Fluminense vence o Internacional por 2-0 no Maracanã e Fluminense volta a G4 do Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória convincente, Fluminense jogando muito bem, né? Foi muito superior à equipe do Internacional, para falar a verdade, dominou o jogo, né? Deu poucas chances para a equipe do Internacional no jogo. Vamos acompanhar o que a galera do Sport Center está falando sobre a vitória do Fluminense sobre a equipe do Internacional. Lembrando, galera, vou deixar o link na descrição, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Na temporada, principalmente quando Ganso, Ares e Alexander voltarem. Zinho, eu também quero te ouvir sobre esse Internacional hoje. Talvez esperava algo diferente desse time do Mano? Não tinha tantas opções para isso, né? Ele tenta até espelhar o jogo com o Fluminense, já que o Fluminense também não tinha o seu meio de criação, que é o Ganso, desculpa, e o Arias, que é um grande destaque do ano do Fluminense, um jogador com uma regularidade muito boa. O Arias ele se transforma, né? Ele joga pelo lado, mas ele vem por dentro. Às vezes, no início do jogo, ele encosta até lá do lado esquerdo para fazer aquela panelinha no bom sentido, né? Esse tic-tac do Fluminense que o Fernando Diniz gosta tanto. Não tinha esses jogadores. Ele optou por 3 volantes, né? Mais ou menos assim, o André, o Lima e o Martinelli. Mas eu já destaquei que o Martinelli se transformou no meia vários momentos. Já pelo lado do Inter não acontecia isso. Você não via o Depena, não fez um bom jogo, o Depena, o Campagnaro também, não saíam tanto, o Rômulo ficava mais como primeiro. Não teve essa opção. E com o Valência chegando, ainda não adaptado, sobrecarregou demais. O Luiz Adriano não apareceu tanto no jogo, o Wanderson fica mais aberto pelo lado, é um jogador do drible, da velocidade, mas sem ser municiado. O René é bom lateral, marcador mais, ele não é tanto de apoio. Então fica difícil. Do outro lado, o Buchos também com dificuldade. O Fluminense tomou conta do jogo. O sistema do Fluminense, né, liberando o Marcelo para jogar, o Samuel Xavier para jogar, encostando pelo lado, né, fazendo as combinações que a gente destacou aqui do Keno e do próprio Martinelli, funcionou, jogando em casa, a desconfiança, de repente, do torcedor. Eu acho que está muito cedo, né, o Glaucia? Glaucia, está muito cedo. Calma, o Fernando Diniz ainda não foi para a seleção, ele foi anunciado, deu uma entrevista, mas não começou a treinar a seleção. Ele não se dividiu ainda, ele ficou treinando o Fluminense e vai continuar, porque tem a semana toda para trabalhar, porque domingo tem só o Fla-Flu. O Fábio Luciano sabe muito bem o que é Fla-Flu. Então, assim, ele vai ter semana para trabalhar. Calma, torcedor. O Fernando Diniz vai ficar a semana toda ainda trabalhando só com o time. Quando chegar lá na frente, aí vamos ver como vai ser isso, né? Quando tiver data FIFA. Por enquanto, ele é só do Fluminense. Zinho, você toca num ponto que eu gostaria de falar, ia puxar com vocês. Vou até pedir para o pessoal colocar as imagens que a gente tem do Maracanã, do Diniz sendo vaiado e também aplaudido. A turma ali dividida, como a gente esperava. Ao longo da semana também o Cícero trouxe no Sport Center para a gente que a sensação no Rio e com quem ele conversava dos torcedores era essa coisa meio dividida, a gente achando legal, gente não achando interessante, ó. Vai primeiro, depois o aplauso. E aí depois tem aplauso também no fim do jogo, como o Fernando já tinha destacado, o resultado veio e aí ele sai em paz. Se esse resultado não vem, aí sim. Mas, Ozinho, eu tô muito contigo nessa, que foi a primeira semana, né? O Diniz efetivamente ainda não começou a trabalhar com a seleção, mas eu acho que o que talvez tenha pegado mais dentro disso tudo é justamente o que a gente discutia desse momento do Fluminense, né? Talvez o torcedor ainda com uma certa desconfiança, mas talvez a vaia não viesse hoje, ou até essa coisa meio crítica para cima do Diniz, se seguisse naquela toada que estava o Fluminense antes desses últimos jogos em que a gente já bem colocou que caiu o desempenho. O que você acha? Glaucia, a paixão, o torcedor é pura paixão, né? Tem que entender isso, é normal, né? Primeiro está o clube. Hoje a seleção não é a grande atração para o torcedor brasileiro, a verdade é essa.
né? O torcedor quer olhar para o clube dele. Aí vê, o jogador é convocado, o torcedor fica chateado, pô, vai desfalcar o meu time, pô, o cara vai ficar tantas rodadas sem atuar. Se não convoca, o torcedor também acha ruim. É duro, né, Zinho? Na data FIFA... Eles querem jogador na Copa, ainda, né? Só na Copa. Infelizmente. E agora é o seu técnico desfalcando o seu clube. É incrível, é a paixão, gente, é a paixão, a gente convive com isso, a gente, nos programas aqui, se a gente fala alguma coisa que é contra o time do cara, vai lá nas mídias sociais pra você ver, o pessoal tá xingando a gente também, paixão, move o futebol, sem exagero, tudo é válido, né, sem o exagero, sem a ofensa, assim, esse debate, essa coisa do torcedor dividido, né, será que o Fernando Diniz não vai ter atenção no Fluminense? Assim, eu acho normal todo esse questionamento. Eu, particularmente, Glaucia, acho que ele teria que ser o treinador da seleção, não interino. Eu gostaria que o anúncio fosse assim, o novo treinador da seleção. Tem outros nomes no Brasil que eu também acho que poderia ser o treinador da seleção. Eu sou contra essa coisa de ficar esperando o Ancelotti. Totalmente contra. Ótimo treinador, vitorioso, craque, mas o Brasil ficar esperando ele ainda um ano, e nem sei se ele vai vir, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui a um ano. Eu gostaria muito do anúncio assim, Fernando Diniz, treinador principal da seleção. É o número 1. Aí teria que ter a decisão da direção do Fluminense, se é permanecer com ele ou não, né? Porque aí eu concordo. O cara ficar focado no clube, na seleção, sendo o principal... Acho que correria riscos, não tem jeito, vai estar sujeito já, né? Na hora das convocações, na hora que o resultado não vier, porque a paixão fala mais alto do que a razão. A gente vai ver muito. Se o Fluminense ganhar, maravilhoso. Aí vai na seleção, a seleção perdeu, também o cara está focado no clube. E ao contrário vai ser também. O resultado vai gerar muito essa paixão do torcedor. Nós temos que ter mais os pés no chão, a gente como comentarista, para até não formar opinião contrária antes do momento. Nem aconteceu ainda, ele ainda não foi para anunciar uma convocação e também não foi para a data FIFA treinar e deixar o Fluminense, para a gente analisar o que vai acontecer. Então, assim, o torcedor está meio ainda na dúvida do que fazer, tanto é que vem aplausos e vaias, ou vaias e depois aplausos. Vaias antes, não teve o jogo, não sabia o que ia acontecer, o Fluminense na dúvida, um Fluminense que oscilou nesses últimos tempos, o torcedor estava com o pé atrás. Aí o time jogou muito bem, ganha, né, convincente, mesmo com desfalques, aí vem um aplauso, e legal que o Diniz foi lá, deu coraçãozinho, eu te amo, Fluminense, fez aquela, né Capita? Fez aquilo que tem que ser feito, né? Até porque o Diniz, ele sabe das dificuldades que ele vai enfrentar, né? É uma maneira de ele entender o torcedor também. Então, assim, é um convite que foi feito pela CBF. Eu acho que o Diniz, como treinador, se sente, como o Zinho falou, ele poderia ser o treinador principal, mas um treinador que vai continuar, que permanece fazendo seu trabalho no clube e tem um convite mesmo assim de treinar a seleção, eu acho que é um desafio que, conhecendo um pouco a personalidade do Diniz, isso faz muito bem para ele como profissional. A gente só não sabe como ele vai conseguir lidar com tudo isso, Glaucia, e o torcedor principalmente. Então, assim, é algo novo, a gente viu isso, né? Eu acabei né? Chegam informações, né? Que a última vez que aconteceu foi com o Vanderlei, em 98, enfim. Então, assim, a gente fala que o futebol evoluiu, que se pede cada vez mais dos profissionais, era uma outra época. Então, assim, é algo muito novo, o torcedor ele sofre de véspera, porque ele imagina várias situações que podem ser criadas com essa situação, mas eu concordo com o Zinho, já que a decisão foi tomada, vamos dar tempo ao tempo, vamos entender como é que o Diniz vai lidar com tudo isso. Se não estiver fazendo bem para o Fluminense, com certeza vai haver um movimento, né? Porque o presidente do clube, os diretores, enfim, eles vão pensar no bem do Fluminense em primeiro lugar. Então, assim, é entender o que vai acontecer. Mas eu particularmente, eu entendo as vaias do torcedor, porque como o Zinho falou, mexe com a paixão, né? O torcedor, ele coloca o clube acima até da seleção brasileira. Eu muitas vezes não concordo com isso, mas realmente isso acontece. E também entendo os aplausos no final, porque a gente criou-se um cenário todo na semana, mas o Fluminense produziu bem hoje, o trabalho do Diniz foi muito bem realizado pelos jogadores, e quando você vence um jogo desse tamanho contra o rival de peso que é o Internacional, treinadores e jogadores merecem esses aplausos. Eu acho que até a resposta do que a gente está dizendo, né?
venha depois do primeiro compromisso do Diniz com a seleção, quando de fato ele tiver que trabalhar efetivamente nas duas frentes, e aí sim a resposta. Acho que a resposta de hoje é daquele dinizismo que o torcedor estava acostumado e não estava vendo mais. Então, porque o Diniz ele é um técnico que desperta isso, né? Não basta vencer, é como você vence. Então ele gera uma expectativa, porque ele é um técnico competente. Eu tô com o Zinho. Ele é um bom técnico. Acho que o contexto seria muito mais favorável se a CBF passasse um recado: Diniz, você vai ser o técnico da seleção brasileira. Agora, quando a escolha é você vai ser o técnico interino e dividindo ainda com outro clube, eu acho que é um contexto desfavorável para ele. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica lá na frente. Porque aí vai entrar conflito de interesses, né, no momento de convocação, vai entrar questionamento de arbitragem em jogos do Fluminense. Sempre entra. E ele vai ter que administrar isso, a imagem dele. E o trabalho do dia a dia também, né, Fernando? Porque quando a gente pede muito, os treinadores pedem tempo de trabalho, né? Então essa é uma questão para o Fluminense também. Porque quando o Diniz quando ele for fazer a convocação, ele estiver à frente da seleção, um outro profissional vai estar trabalhando no dia a dia. E não é o seu primeiro treinador. Então isso mexe, eu acho que mexe demais com o torcedor. E o estilo de jogo dele é bem elaborado, né? Sim, você precisa bastante do dia a dia. Qualquer técnico, né, precisa muito do dia a dia, porque potencializa muito o trabalho. E tem uma questão que, para mim, ela é muito complicada na transição. O Diniz é um técnico diferente do Ancelotti. Como é que vai ser essa transição? Ele joga de uma forma, o Ancelotti já joga de uma forma diferente. Óbvio que existem algumas semelhanças, mas eu acho que existem mais diferenças. Então, eu entendo o questionamento. E o Diniz, ele é um técnico que desperta essa expectativa, até do lado romântico, do torcedor, do futebol bonito. E às vezes o torcedor não aceita algo que vai acontecer, que é a oscilação. É impossível o Fluminense não oscilar. O Manchester City oscilou e terminou ganhando tudo. Todos os times vão oscilar. Claro, o Palmeiras está oscilando agora. Exato, o Palmeiras está oscilando. É natural que o time acabe oscilando, ainda mais o Fluminense, que tem alguns jogadores experientes, como o Cano, o Ganso. Né? São jogadores que vão sentir, Felipe Melo, Marcelo, você tem lesão, o calendário do futebol brasileiro é muito complicado, o estilo de jogo dele é um estilo de jogo muito intenso, de posse de bola, e quando não tem a posse de bola você tem que pressionar. Então assim, vai oscilar, tem que ter calma, porque o principal ele tem, competência. E eu acho que hoje ele mostrou de novo que ele tem competência. E o torcedor do Fluminense tem que ter um pouco de tranquilidade, para mim, no momento, porque o Diniz ele não chegou para o Mário Bittencourt e falou: eu quero sair do Fluminense, eu quero focar só na seleção brasileira. Ele poderia ter feito isso. Sim. Ele está comprometido ainda com o projeto do Fluminense. Ele quer ser o técnico do Fluminense até o final da temporada. Tem ambições, né, com o clube. Eu acho que assim, nesse assunto CBF, Diniz, enfim, primeiro que diante das vaias o Diniz, se tem um técnico que está acostumado com isso, é ele, né? Assim, ele vive sob desconfianças. É um trabalho que começa muito bem e cai, é um técnico que não ganha títulos, enfim. Então, acho que para ele, assim, zero novidade. É um momento muito importante profissionalmente para ele, assim, nenhum técnico, imagino eu, falaria não para a seleção brasileira, assim, acho que, imagino, como sonho de jogador para treinador também, ele é refém do próprio sucesso, né? Ele está sempre aí sendo falado por muito ou por pouco. Para mim, o grande ponto são as escolhas da CBF. Então, a CBF ela acaba não só expondo o trabalho dos treinadores, como o próprio Ramon, que coloca agora para assumir, né, interinamente, os jogadores que nos últimos amistosos não conseguem entregar, mas ficam também sem um comando técnico, então, assim, praticamente sem liderança, e agora do próprio Diniz, né? Porque para ele é uma realização, muito difícil falar não. Então a CBF ela usa desse mecanismo para fazer o que ela imagina ser o melhor para a seleção nesse momento, que é colocar um nome ali só para esperar o grande sonho da vida, que é o Ancelotti, que da boca do próprio Ancelotti a gente não ouviu. Por quê? Porque ele está no momento com outro compromisso. O compromisso dele não é com a seleção nesse momento. Não tem o porquê ele falar, é isso mesmo, acertamos para a Copa América. Não, porque... E não tem nada assinado ainda. Também. Exatamente. Então, assim, enfim... E eu acho que nem Diniz e nem Fluminense estão antecipando possíveis problemas. A oportunidade surgiu e aí, a partir daí, a gente vai ver como as coisas funcionam. E é claro que nesse momento também vai colocar em xeque o trabalho da comissão do Fluminense. Porque quando o Diniz não estiver focado com a seleção brasileira, a comissão dele que vai ser responsável por dar treinamentos, enfim, etc.
Eu acho que o grande questionamento, e aí é mais adiante também, quando de fato ele tiver que trabalhar com a seleção, como se dividir, como acompanhar, e aí ao longo do trabalho no Fluminense, como acompanhar o futebol internacional, como estar de olho em jogadores brasileiros que atuam em outras ligas, Mas, assim, e aí ir montando esse trabalho. Mas quando, caso venha, né, o Ancelotti, assim, a CBF nunca falou num plano B. Ah, se não acontecer, vamos efetivar, temos um outro nome. Não, é Ancelotti ponto final. Então, vamos supor que está tudo certo. O Diniz faça esse período de 1 ano, que o próprio Edinaldo falou, ele vem para ficar 1 ano. O Ancelotti vem, etc. Se o Brasil não desempenha na Copa, vão cobrar quem? O Diniz ou o Ancelotti? Então, hoje, o trabalho dele é desse processo de 1 ano. Assim. Claro que ele vai ter compromissos, ele precisa desempenhar, ele precisa entregar, mas, entre aspas, a pressão vai estar em cima do Ancelotti se o Brasil não desempenha e se ele assume como treinador de seleção. Então, acho que assim, o Diniz ele tem um baita respeito pelo trabalho e acho que ele vai fazer o melhor que ele pode. E tem essa característica do Diniz que o Fernando lembrou, né? Que o Diniz tem trabalhos muito autorais. Total. Né? E assim, a gente vê nos trabalhos do Diniz e a gente reconhece o que é o trabalho do Diniz, né? Então, único, tem uma assinatura ali. Quando encaixa esse Fluminense, a gente fala, ó, já tá com aquela coisa de cara de Diniz, né? Então, assim, e aí depois desse momento até lá adiante, a gente também vai repensar, é isso que a seleção queria, não é? Como é que acontece essa transição? Tem muito disso, né, Zinho? Do que é o trabalho do Diniz e como que ele também vai transportar isso para a seleção. Galera, né? O Fernando Diniz, ele merece sim essa oportunidade pelo que ele tem feito, né, nos últimos clubes que ele tem passado. Muitas críticas também, que ele inicia um trabalho muito bem e no final o trabalho acaba sendo ruim. Ano passado ele conseguiu concluir um bom trabalho com o Fluminense, iniciou um trabalho bom. O Fluminense oscilou, mas na minha opinião isso não tira mérito nenhum do Fernando Diniz, que na minha opinião é um excelente técnico, um técnico que tem uma visão muito boa de jogo, e eu acredito que o Ancelotti ainda tem chance dele não vir e o Diniz ser o treinador da seleção brasileira. O plano B da seleção é o Fernando Diniz, porque ainda não está certo do Ancelotti assumir a seleção brasileira. Eu acho que é por isso que a CBF colocou o Diniz como interino, porque tem que ter um treinador, né? Todo mundo sabe que o pensamento do Diniz e do Ancelotti é diferente, o estilo de jogo dos dois. Mas eu queria muito ver o Diniz colocando o estilo dele na seleção brasileira. É claro, seleção brasileira é diferente, o convívio é diferente, é só naquelas datas. Ele não está no dia a dia com o jogador. É diferente, mas dá para implantar. Dá para implantar muito bem. Assim, na minha opinião, o Diniz ele é jovem ainda, tem muito tempo para poder ser treinador da seleção brasileira, porque seleção brasileira o cara fica muito ali parado, é só naquelas datas, o cara assiste mais do que treina os jogadores, então é um pouquinho complicado, não sei como o Diniz vai suportar isso, mas acredito que o Diniz tem tudo para dar muito certo, porque é um treinador muito capacitado, galera, muita gente reclamando, mas na minha opinião, o Diniz tem tudo para dar certo sim na seleção brasileira, até mais do que o Tite. O Tite era muito estrela e na minha opinião, só fez o trabalho bom nas eliminatórias, porque na Copa do Mundo mesmo, nenhuma das duas Copas, ele conseguiu fazer uma boa Copa, saiu nas quartas de finais, né? Foi pior que Dunga. Dunga não conseguiu ser melhor do que o Tite, entendeu, galera? Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre o Diniz. Será que o Diniz vai dar conta do Fluminense e da seleção brasileira ao mesmo tempo, galera? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.